Live News, recebendo José Fogaça, nosso convidado especial. José Fogaça foi senador, deputado, foi prefeito, lá conosco aqui, os almôndegas lá, hein? Almôndegas, a Fogaça da esquerda para a direita. Cleiton, segurando a garrafa térmica. Cleiton. Peri Souza, de bermuda. No meio, o Cledir Ramil. Impressionante, né? Como está conservado ele até hoje, né? Até hoje. Impressionante. Não é mais guri, mas lógico. parece um guri. Não cozinha a vida né? toda. É isso aí, que legal, né? O Depois, Kiko Castro Neves, que é professor da Universidade Federal com chimarrão na mão. de Pelotas, com chimarrão na mão. Tá. E o Gil Ney, que é hoje morador de Santa Catarina. Os almôndegas. Os almôndegas. Milton, tu tocava almôndegas na tua... Não, porque o Milton era DJ. Sim, eu trabalhei... Até hoje ele é DJ? Trabalhei... Não, lá a gente não tocava. Eu fui não. DJ 2 anos e meio, quase 3 anos do Ricardo Amaral na Hipopótamos, no Rio de Janeiro. Mas não tocava. O estilo era outro. Era outro estilo, né? Mas aqui... Não, em rádio sim, eu quero dizer os o rádios seguinte, que eu trabalhei sempre. 78, 77, eu frequentava, gurizinho, reuniões dançantes. Quando chegou... Na garagem? Na garagem da casa do amigo, da amiga, eu levava, tinha um conjuntinho de luzes piscantes, tá? e uma vitrolinha com as caixas de som. Então eu era o que fazia o som e a luz daquela gurizada, com 10 anos, com 12 anos. E, quando chegava um disco e nós tínhamos almôndegas, Cleiton e Cledir, gastamos Cleiton e Cledir, gastamos, o disco gastava. Eu peguei uma época que era também assim, garagem, né? Mas aí era a Coca-Cola, Pepsi-Cola, com a cachaçinha, a Cuba, a famosa Cuba Livre. Não, as garagens do Milton já eram mais apimentadas. As garagens do Milton já eram mais profissionais. Não, nas minhas garagens lá que eu frequentava, era liberado na época o lança-perfume. Nossa! O lança-perfume era liberado na época, depois... Me enganei, Milton. Não é? O Cuba Livre era o rum. Né? O rum com a Coca-Cola. Mas a cachaça com Coca-Cola era samba. Samba. Isso, samba. As nossas reuniões dançantes, Milton, não tinha. Era Fanta, Coca-Cola e Guaraná. A do Milton já era mais apimentada, viu, Fogaça? Sim, para os mais... Como é que foi o momento da renúncia? Voltando para a política. Não, ali eu já tinha tomado a decisão, né? Já tinha a consciência clara da importância, já tinha trabalhado toda essa questão com os companheiros de partido, com os companheiros de governo, que realmente sentiram uma mudança. Eu já tinha, inclusive, conversado com o Fortunati a respeito da continuidade dos nossos projetos, e ele cumpriu a palavra, né? Deu continuidade aos projetos. Então, assim, ali já foi um momento mais calmo para mim, né? O momento mais difícil foi alguns meses antes, quando eu tomei a decisão. A construção disso. A construção disso. Não é fácil. Conversar com os companheiros, explicar. O Fogaça foi um político diferenciado no campo assim do embate. Eu nunca vi assim o Fogaça, pode até me corrigir se eu estiver equivocado, de ir para um embate assim na pancada, de tribuna e tal, Nunca foi muito, né, Fogaça? É uma questão de personalidade. Pelo teu jeito, né? Mas o diálogo do que fazer. Eu tive em alguns momentos, mas talvez mais raros do que frequentes. Tem outros companheiros que são mais costumeiros. Realmente, eu tenho uma formação política também, né, que é a do diálogo, né? Acho que o diálogo ele é o grande instrumento, né? A grande metodologia da política, né? O que representou... Mesmo aquele diálogo que acabe numa eleição, numa votação, ou que acabe numa decisão que é uma decisão onde há vencedores e derrotados, mesmo assim, eu acredito que o diálogo sempre constrói
uma melhor decisão, sempre. Né? Quem foi a sua grande, se é que teve um ou dois, então, assim, líderes que lhe davam inspiração? O que foi Pedro Simão na sua trajetória Pedro também? Simão foi fundamental, né? Porque ele que me convenceu a entrar para a vida política. Era professor do curso, tinha uma vida muito razoável do ponto de vista da minha satisfação pessoal, né? Sempre gostei muito de dar aula, de trabalhar com os temas e as disciplinas com que eu trabalhava. E dizia para ele que eu poderia estar contribuindo. Ele dizia, vamos avançar para a democracia, precisamos de ti para a democracia. Eu dizia, mas eu fico contribuindo por fora, né? Ou seja, na atividade que eu pratico como professor. E ele sempre tinha um argumento que assim, não pode ter medo de enfrentar este momento, tal. E argumentos que foram me derrubando. No bril. Isso puxa o bril. Que foram me derrubando e eu acabei me convencendo. Em 78 aceitei concorrer para deputado estadual. E realmente a minha escola política é a escola política do Pedro Simão. Ó, eu quero fazer, nós estamos aí 10 minutos para terminar nossa plateia o programa, né? virtual, hein? E eu queria, assim, um comparativo, nós já fizemos um pouco da política em geral, mas o Senado brasileiro hoje é a vedete da mídia com a CPI que está rolando lá, enfim. Não, é a casa dos espantos. Eu né? queria, assim, esse comparativo do seu Senado, do Senado em que o senhor fez parte e o Senado agora, mas antes tem a plateia virtual, meu. Claro. Que está aqui, quando o Fogaça chegou aqui no estúdio, nós estávamos conversando com o nosso pessoal da plateia virtual aí, Milton. Está lá o Anderson de Guaíba, a Nara. Tá ali, Anderson. Um grande abraço, olha lá, ó. André Duarte, Bibiana Albuquerque, a Juliana Crefe. O Brum, olha aqui, Gessi. o Fogaça. João Carlos Brum, ex-prefeito de Alvorada, tá ali conosco ali, cara. Que satisfação. Grande colega de agruras aí, ó. A Nara. Oi, Nara, tudo bem, Nara? Nara está enrolando um fio lá, fazendo lá. Gente, obrigado pela participação. Depois, no final do programa, nós continuamos conversando um pouco mais com vocês, porque Fogaça, nós queremos aproveitar o Fogaça até esse último minuto. Foi aí, colega né, de grandes nomes dentro do Senado da República, que eu passei por dentro do Senado, eu cobri Câmara e Senado durante muitos anos. Eu lembro, escalação. Josafá Marinho, uma figura fantástica. Herdei dele Beni Veras. O projeto do Código Civil. O Código Civil do Josafá Marinho faleceu e eu assumi a finalização do Código. Acabei assinando o relatório final, embora não tenha realmente o mérito, porque quem tem o mérito no Senado é o saudoso senador Josafá Marinho. Fala alguns projetos assim, que o Brasil conhece, que tu fosse protagonista, ou como relator, ou como autor. Eu acho que... Acho que a Constituição é o maior de todos. Sim. Com certeza. Um dos Código mais Civil. importantes, os juizados de pequenas causas. Também. Né? A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Sim. que foi criada em função da privatização do sistema. Né? Uma agência reguladora. Agências reguladoras foram sendo criadas. Então, eu fui relator da Anatel, depois fui relator da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Certo. Né? E de todas, praticamente. Né? Da ANA, que é da água também. Fui a ANEEL, que é da energia elétrica. A impressão é que antigamente o pessoal se ocupava de melhores coisas do que se ocupa hoje no Senado. As estruturas dos fundos de pensão, Previ e outros, Petros e outros. Imagina a trabalheira disso, meu. Não é mole, é um rosário. É muito mais do que um rosário, é uma Bíblia. A lei que extinguiu a Justiça do Trabalho, os juízes que eram indicados para a Justiça do Trabalho, que não eram concursados, né? Eram os classistas? Os classistas. Os classistas. Sim, a partir daí só com concurso. Só com concurso. Tá certo. E, afim, foram mais de 600 projetos. E olhando o Senado agora, qual é a sensação que tu tens? Qual é o que te transmite? Olhando a CPI, por exemplo, Sim. eu não vejo diferença.
porque CPI, em qualquer caso, sempre foi assim um lugar de embate, de utilização da oportunidade para causar prejuízos ao adversário político. Certo. Não é? Então, Uma CPI, quando ela acontece, é para isso. exatamente. Raramente uma CPI chega realmente a uma conclusão jurídica consequente e que dá resultados concretos no futuro. Em geral, as CPIs servem muito para este uso político, né? Esse grande combate que existe, né? Esse enfrentamento que procura um desgastar o outro e não tanto chegar a uma conclusão. Muita gente vejo muita gente observar O jargão. e muitas vezes Que acaba em pizza. que acaba em pizza. Mas realmente o objetivo da CPI é muito mais Política. de ordem política. Sim. E essa foi a experiência que eu tive e que eu constato que continua sendo. Estava na CPI dos anões do orçamento? CPI dos anões do orçamento? Não. Com José Carlos Alves não, dos Santos, não, aquele rolo não, todo, né? Governo não, Collor e tal. não. Ali foi uma CPI também que... Aquela eu acho que era CPI, na Câmara, né? E eu estava no Senado. Milton, nosso programa está chegando ao final. 5 minutos ainda. É muito tempo de televisão. Então, mas eu queria saber dos planos do Fogaça. Pois é, tem que voltar para a frente. política e outra coisa, dos filhos. Ninguém até agora tomou a iniciativa de entrar para a vida pública, ninguém tem essa... Ninguém, e empolgação. acho que ninguém terá. Porque, Não é? porque todos já fizeram as suas opções de vida e estão muito satisfeitos, né? Embora a dureza da vida hoje, porque quase todos são da área cultural. Ah, é? Todos da área E cultural. vocês sabem que a área cultural sofreu um baque enorme, sim. né? Então, todos estão lutando muito contra esta maré terrível aí. Quantos filhos tem? 4. 4. São cantores, são escritores, são atores? A Carmela, que mora em São Paulo, a filha mais velha, ela é atriz de teatro. Né? E trabalha também com coaching, não é, hoje. Enfim, porque peças hoje teatro não existe mais. Né? Claro. E o meu outro filho, que é o homem mais velho, que é o Gustavo Fogaça, conhecido como Gufo, foi comentarista de futebol, trabalhou em várias rádios aqui em Porto Alegre, e agora trabalha num jornal que é o Diário Popular de São Paulo, na sua sucursal de Brasília. Mas também é uma pessoa ligada ao mundo artístico, porque ele faz cinema, ele fez o filme sobre Da Casa Elétrica, que é um longa-metragem lançado aí já há uns 5 ou 6 anos atrás. E tem a Francesca, que é a Rapa do Tacho, a mais moça, que está estudando como bailarina. Opa, bacana. E como artista de teatro musical. Que idade está a Francesca? 21. Cara, eu lembro dela, era uma Bem bebezinha, na época da campanha. Quando eu me elegi prefeito, ela era criancinha. Era uma menininha, que 21, como é que nós não vamos ficar velhos? O tempo passa, né? O tempo passa. E eu me esqueci de voa. citar o Martim, né? Que se esqueci, não, deixei para o último Martim, que mora na Itália, casou com uma italiana, a italiana, uma belíssima, querida guria, ela veio morar em Porto Alegre. E aí eles se conheceram, se enamoraram um do outro e casaram. Aí um dia ela disse, acho que é melhor viver na Itália. Foi e embora. eles foram embora. Então está lá. Eu tenho 3 filhos que se formaram no Canadá e não voltam para o Brasil mais. 3. 3. No Canadá se Os formaram. 3 estão lá. Os 3 lá e não voltam mais. Não querem voltar para o Brasil, lamentavelmente. Milton,
temos que encerrar por aqui, está perto da hora do almoço, né? Ou do chimarrão da manhã no domingo, do almoço de sábado e o chimarrão Vem cá, da manhã vamos no mandar um domingo. recado lá para o Pedro Simão, que está nos acompanhando em Rainha do Bar, com a dona Ivete nesse momento, né? Mandar um abraço para o Pedro Simão beleza. aí. O Simão é, como eu disse aqui, né, o meu padrinho. Foi ele que me convidou, foi ele que me trouxe para a política, foi ele que me convenceu. Né? Por que E não realmente entrar ele é o na culpado. eleição? Por que não voltar à eleição de 2022 como candidato? Olha, a razão é simples. Eu acho que se esgotou um período do qual eu participei. Por que isso? Quem disse que esgotou? Porque a política mudou muito. Né? Mas ela mudou para pior e nós precisamos resgatar a política, os bons costumes Não, da mas política. eu acho que, enfim, eu não, Tá aberto, eu não Bruno. me nego. Não, obviamente que não. Eu só acho muito difícil Olha aí, que possa viu? voltar. Tá aí. Né? Eu não acho difícil, Não eu me acho negaria. que Acho bastante seria difícil que haja uma oportunidade, né? Porque realmente se tornou difícil concorrer com 30 e tantos partidos. o grande problema que eu enxergo nisso tudo são os partidos políticos, porque o partido político é que pode resgatar esse país com homens como Fogaça. Você escolher as pessoas de bem e tal, trazer de volta, botar na vitrine, fazer investimentos nessas pessoas. Não ir para a aventura. Aventura, olha, nós estamos cansados aí de aventura. Né? Não tem mais tempo nem Não dinheiro tem. para se aventurar, Não né, tem, Milton? não tem, Verdade. não tem. Não, e a Milton, antipolítica e- não levou a nada, né? É preciso que a gente tenha um respeito pela política para que ela possa também produzir, né, situações em que haja condições para se dialogar, para se trabalhar, né? Não ser todo mundo do contra, né? Porque parece assim que sempre tem a bola da vez. Todo mundo é do contra, sempre tem a bola da vez. Milton, nós chegamos ao fim, estamos sem tempo também, mas só para encerrar, um sobrinho meu essa semana me disse assim, né? Apavorado com movimentações que acontecem, o mundo. Tio, como tem louco nesse mundo? Eu disse, não é assim. O mundo sempre teve pessoas, né, o que tem hoje a mais é sem vergonha, sem respeito. Porque antigamente as pessoas tinham mais respeito. As pessoas respeitavam mais umas às outras. E eu acho que é isso. Respeito é a palavra. Onde tem respeito, as coisas vão para o seu devido lugar, né, Fogaça? O problema não é o conflito, realmente o problema é o respeito. Bom, nós estamos chegando ao final. José Fogaça, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Saúde, sucesso e espero que você volte para a política, é importante. Obrigado a vocês. Nós estamos chegando ao final. Live News de hoje fica por aqui. A próxima semana, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Se quiser rever esse programa no canal do YouTube, Live News RS. Isabela Fogaça encerrando o nosso programa de hoje. Andar pelos bares nas noites de abril, roubar de repente um beijo vadio.